Infelizmente, muitos crentes querem obedecer ao Senhor somente enquanto for conveniente. No início do seu reinado, Saul decretou que todos os médios espíritas, os médios e os espíritas deviam ser expulsos do reino. No entanto, as coisas foram de mal a pior em sua vida pessoal e pública. Depois da morte de Samuel, o profeta, os filisteus concentraram suas tropas contra o exército de Saul em Gilboa. Ao não obter resposta do Senhor, Saul consultou uma bruxa em Endor. Com medo, ela o lembrou de que ele havia ordenado a expulsar de todos as bruxas de seu país. Foi então que Saul a tranquilizou, dizendo que, tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isto. 1 Samuel capítulo 28, versículo 10. A lição é simples. As pessoas têm a tendência de obedecer ao Senhor somente enquanto lhes for conveniente. Quando não for mais, eles facilmente encontram desculpas para fazer o que querem. Eu disse eles, não sei se notou. Talvez eu devesse ter dito nós. Todos nós tendemos a fugir da palavra, distorcê-la ou explicá-la de outra maneira quando não queremos obedecer. Por exemplo, há algumas instruções simples a respeito do papel das mulheres na igreja e no lar e no mundo também. Mas elas parecem entrar em conflito com o movimento feminista atual. Então, o que fazemos? Dizemos que aqueles mandamentos foram baseados na cultura da época e não se aplicam a nós hoje. Claro, se aceitarmos este princípio, podemos nos livrar de quase qualquer coisa na Bíblia. Às vezes, nos deparamos com algumas afirmações duras do Senhor Jesus quanto ao discipulado. Se achamos que elas exigem demais de nós, dizemos: Jesus não quis dizer que precisamos fazê-lo, apenas que devemos estar dispostos a fazê-lo. Nos enganamos, dizendo que estamos dispostos quando não temos a menor intenção de jamais fazer o que nos é pedido. Podemos ser bastante firmes na hora de exigir que aqueles que estão em pecado sejam disciplinados de acordo com as rigorosas exigências da palavra de Deus. Porém, se um desses transgressores é um parente ou amigo nosso, teimamos para que as exigências sejam diminuídas ou completamente esquecidas. Outra estratégia que usamos é a de classificar os mandamentos da palavra de Deus como importantes ou não importantes. Os da categoria não importante podem ser descartados, ou, ao menos, é isso que dizemos a nós mesmos. Em todas estas estes falsos raciocínios, estamos, na verdade, deturpando a palavra de Deus para a nossa própria destruição. Deus quer que obedeçamos a sua palavra, quer nos seja conveniente, quer não. Este é o caminho da bênção. Saul, tempos antes, ele mandou expulsar todos os feiticeiros, feiticeiras e espíritas de seu país. Agora, ele está até mesmo consultando-a e dizendo que este castigo não sobrevirá sobre esta pessoa que ele está consultando. Temos essa tendência de, com o passar dos anos, começar a aliviar aquela rígida, fala-se a palavra no bom sentido, palavra bíblica, aqueles mandamentos que anteriormente obedecíamos com tanto prazer e não só aplicávamos a nossas vidas, mas gostaríamos que outros também o fizessem. Mas com o passar do tempo, começamos a tolerar em nossas vidas e, portanto, temos também que permitir que outros façam o mesmo.
Mas será que a palavra do Senhor mudou? Ou é o nosso comportamento, é o nosso afastamento do Senhor com o passar do tempo, o nosso costume com aquilo? Começamos a ver que começamos a perceber e começamos a sentir que aquelas palavras não têm tanto peso e não precisa ser obedecida a rigor. Mas será que é assim que funciona? Não. A palavra de Deus é pura. Aconselho você a ler o Salmo 119, é um salmo com muitos versículos, mas é um salmo que trata da palavra de Deus e a importância da palavra de Deus. Alguns versículos me vêm à mente enquanto falo com você neste vídeo. Por exemplo, o Salmo diz: como purificará o jovem o seu coração e o seu caminho? O Salmo diz: obedecendo a palavra do Senhor. O salmista disse: foi-me bom ter sido afligido. Foi-me bom ter sido afligido, porque agora eu obedeço a palavra do Senhor. Ele disse, enquanto estava sem aflição, ele andava errado, mas agora, depois de ele ser afligido, ele obedece à palavra do Senhor. Deus, em primeira mão, ele quer usar a sua palavra, a sua bendita palavra, para nos colocar na vereda da justiça, no caminho certo. Mas quando isso não acontece, todo crente, ele é corrigido pelo Senhor. E se essa pessoa que se confessa ser um filho de Deus não está sendo tratado, não está sendo corrigido pelo Senhor, tem alguma coisa errada. Hebreus capítulo 12, pode ler esse capítulo, mostra que qual é pai que não corrige os seus filhos? Ele disse, o escritor aos Hebreus, ele disse, se o crente está, ou se essa pessoa está sem correção, ele disse, então você não é filho, você é um bastardo e não filho. Qual é o pai que não corrige os seus filhos? Portanto, vamos obedecer a palavra do Senhor.